tentar, tipo, recontar a história do queer nos trópicos ou do queer no Brasil a partir de duas imagens. A primeira imagem é a caravela queer, remontando ao mito da nossa colonização com as caravelas portuguesas. E a segunda imagem é o shopping queer, para falar da nossa contemporaneidade. As caravelas queer chegam no Brasil há mais ou menos uns 10, 15 anos, pela mão de pessoas acadêmicas que descobriram, porque sabiam ler inglês e tinham acesso a uma vasta bibliografia, descobriram essa nova erudição teórica e acharam que a partir daí elas poderiam pensar aquelas corporalidades esquisitas que elas viam na rua de uma maneira diferente. O queer chega no Brasil pela academia para reexplicar o que as pessoas dissidentes sexuais de gênero são a partir de um novo paradigma teórico, epistemológico, acadêmico, etc. Então, o que acontece no Brasil é o inverso do que acontece onde o queer surge, que são nos Estados Unidos, né? O queer surge como uma movida, surge primeiro numa movida política, como um movimento, a partir de pessoas que recuperam essa injúria queer, que significa algo como bicha, recuperam essa injúria para poder politizar e a partir daí construir um movimento político e também uma teoria e um saber. Aqui não. Aqui o queer chega como interpelação. O queer no Brasil chega como uma forma de dar nome a essas pessoas que diferiam da normatividade de gênero, da normatividade sexual. Passando para o segundo momento e para a minha segunda imagem, que é a imagem do shopping queer, eu quero falar desse momento atual que a gente vive, de quando essa teoria ela já foi suficientemente processada e também já se espalhou da academia, já saiu da academia e ocupou outros ambientes, que sejam alguns ambientes políticos, alguns ambientes de festa, alguns ambientes da arte, onde o queer tem virado uma moeda de troca interessante para algumas pessoas, porque, bom, a gente tem que reconhecer que é chique a gente ser queer. A gente conhecer queer é chique. A gente fala porque a gente quer ser chique também. Só que, tipo assim, ao passo que no contexto norte-americano é antes do injúria, aqui a gente, em vez da injúria, a gente tem um termo que aumenta a nossa bola e que a gente pode usar como moeda de troca numa série de espaços historicamente normativos e excludentes. O queer, às vezes, é usado aqui no nosso contexto para mascarar certas relações de poder que estão na cara. E quer dizer, que estão na nossa cara. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. E, bom, estando num lugar como São Paulo, eu confesso que eu me pergunto como é que as pessoas conseguem suportar esse ambiente queer, repleto de carão e de listas VIP. Quem não tem nome em lista VIP, como é que faz para ser queer? Essa é uma questão que me interpela. Então não é um projeto exclusivamente positivo. Eu não vou conseguir falar disso de uma maneira só bonitinha e de uma maneira só que nos abraça e que é fofa e que a gente pode pensar no amor e todas essas coisas que são importantes. E ademais, entre nós, a gente tem mesmo que se amar, a gente tem mesmo que se fortalecer e se tocar e se encontrar e tentar construir essas alianças nessa via. Mas há uma boa parte do mundo que a gente vai precisar destruir se a gente quiser continuar viva. Descolonizar um corpo é um trabalho antissocial. Queer, ele não é questão de ser queer normativo. Para a gente, pessoas racializadas, o queer é sempre não normativo. A gente tinha uma negação também de se assumir queer como vocabulário, não por não querer ser parte do batismo queer, mas por saber que seria para a gente importante pensar em outras nomenclaturas de resistência política também, como termo, como questão semiótica também do termo, e também como questão que um termo, um nome, a gente cria através de uma luta política, né? A gente é construída historicamente para ser uma função do sistema de reprodução, que é o sistema que faz todo o serviço de cuidados e ainda faz a reprodução de pessoas. Nós somos oferecedoras de serviços sexuais e de cuidados. É para isso que as mulheres negras foram utilizadas em todos os contextos coloniais no mundo. Mulheres negras podem ser o quê? Elas podem ser prostitutas, elas podem ser mulatas, elas podem ser artistas, elas não podem ser intelectuais. Você não tem uma construção social da imagem da mulher negra como uma intelectual, por exemplo, mas você tem a construção da imagem da mulher negra como uma mulher sensual.
As pessoas realmente acreditam que existe uma única narrativa para todas as mulheres negras. E essa narrativa perpassa o olhar branco, o white gaze, por cima do corpo da mulher negra. Esse discurso do corpo é o discurso imoral. Fanon vai falar que quando eles constroem o discurso do negro, é o discurso imoral, é o discurso criminoso, é o discurso do que está fora da norma. A gente é sempre construído a partir da alteridade. E a gente não tem poder social, econômico, nem territorial para construir novas narrativas ainda. E o que acontece? Quando a gente pensa nas 3 esferas de dominação que um discurso colonial pode ter, que é a caravela queer, que é quando você importa territorialmente olhares e teorias para outros contextos, para contextos do que a gente chamaria de pessoas de cor, importando também um outro conceito que envolveria pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas. Você atribui a elas todos os estereótipos culturais que o olhar colonizador colocou naquela cultura. Asiáticas são mais calmas, são tranquilas, são as perfeitas gueixas. As latinas são quentes e barraqueiras. As mulheres negras são raivosas, mas são boas de camas e boas para carregar peso. Você transporta todos esses... Quando você traz uma caravela de conceitos queer, você transporta todos esses conceitos para as mulheres queer desses grupos. Quando você traz, dentro desse colonialismo ideológico que vem junto com a caravela, você joga esses conceitos para cima dessas pessoas, só que esses conceitos não vão aderir a elas da mesma maneira que eles aderem a pessoas brancas, porque eles foram feitos em contextos de desconstrução de corpos e sexualidades a partir de uma autonomia que um corpo colonizado não tem. Um corpo que já é visto a partir de um olhar colonizado não tem a mesma liberdade de construção e desconstrução que um corpo branco livre tem. E o colonialismo econômico. O que acontece quando você tenta inserir uma pessoa trans, pobre e preta no shopping queer? Qual é a parcela da divisão econômica de toda a produção do que virou a cultura queer, do que alimentou, o que a gente chama de pink money, que nada mais é do que, né, o pinkwashing. Você transforma tudo num mercado para homens brancos, gays. Isso vende muito. Isso movimenta, tipo, sei lá quantos milhões na época da parada gay aqui. Mas isso não se reflete em benfeitorias para a comunidade queer como um todo. Isso reflete em benfeitorias apenas para uma pequena parcela da população que ganha com isso. Então, como é que esse shopping queer está trocando com essas pessoas? Até onde essa identidade adere a uma identidade não heteronormativa e um corpo não heterossexual e cisnormativo colonizado? Será que o queer funciona para todo mundo? Essas pessoas fazem parte da comunidade queer? Então, a naturalização da desumanização do outro está dentro do discurso colonial. Como é que você pode falar em desconstrução do corpo se esse corpo não tem autonomia? A autonomia passa pela reconstrução dos discursos a partir dos sujeitos não cis, não sexualmente heterossexuais, racializados, precarizados por si mesmos. Ela não vem da caravana, ela não vai vir do shopping, ela não vai vir da academia. Ela tem que ser reconstruída e ela tem que ser reconstruída de baixo para cima.